Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, caríssimos, presentes aqui no santuário de Nossa Senhora de Nazaré, irmãos e irmãs que acompanham a transmissão da Santa Missa pelo canal da família Rede Vida, devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré, irmãos e irmãs sócios da ADENASA, Associação dos Devotos. Hoje é uma grande graça de Deus podermos estar participando desta Eucaristia aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, nesta primeira sexta-feira do mês, sexta-feira da Misericórdia. E podermos ouvir esta palavra de Jesus: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes. Aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Portanto, os que estão com saúde e não precisam do médico, graças a Deus. Os que estão caminhando na fé, na esperança e no amor, sejam conservados na graça de Deus. Que bom, Deus seja louvado. E nós, pecadores, precisamos aprender do coração de Jesus, que é manso e humilde. Já ouvimos tantas vezes a frase: Deus não ama o pecado, mas quer salvar o pecador. É verdadeira esta frase. Ou seja, Jesus manifesta aqui no texto do Evangelho que veio para aqueles que sentem necessidade da sua misericórdia. E todos nós, meus irmãos e irmãs, já pela nossa condição humana, tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo tão frágil, sentimos necessidade, em todos os sentidos, necessidade de um auxílio divino. Até mesmo a nossa força física, que sabemos tem o limite, o nosso corpo tem limite, por isso ficamos fracos, pegamos doenças, padecemos, mas nós precisamos da fé para então nos robustecermos. Quando fazemos uma cirurgia, quando tomamos uma medicação, enfim, quando fazemos um tratamento, precisamos do componente da fé. Senão, pode ser que aquela cura não tenha êxito. De fato, sabemos que a fé nos fortalece até do ponto de vista físico. Olhem só como era que o santo Frei Damião vivia com aquela cabeça despingolada,
sobre o peito, velhinho, frágil. E, no entanto, quando ele pregava, quem estava lá atrás escutava a pregação dele. Uma pessoa que fez esta experiência me contou. Eu era menino e estava com meus pais numa missa celebrada por Frei Damião. Nós estávamos lá nos fundos da igreja e nós escutávamos sem microfone, que naquela altura não existia o microfone. Donde hauria tanta força, Frei Damião, assim também a nossa santa irmã Dulce, velhinha, frágilzinha, bem magrinha, onde encontrava força para dirigir todas aquelas obras de caridade, pois a fé, ela sustenta até mesmo nosso físico, nosso corpo. É isso que Jesus diz: eu vim para os frágeis, eu vim para aqueles que estão em situação desfavorável. Mesmo quando nos damos consciência de que estamos no pecado, como Jesus aqui na companhia destes cobradores de impostos e pecadores. Cobrador de imposto na Bíblia é um eufemismo, quer dizer ladrão. Pessoas que se apropriam de coisas que não são suas. Porque o cobrador de imposto, àquela altura, geralmente ele cobrava mais, que era para ficar com uma parte. E por isso era uma pessoa detestada, odiada pela população. Lá vem ele. E por isso experimentava, ainda que ricos por conta do furto, experimentavam a exclusão. E Jesus, no entanto, vai à casa desse cobrador de impostos, desse pecador. E é então ali que acontece esta cena. Os fariseus perguntam: por que o vosso mestre vem comer com os pecadores? E Jesus quase responde com estas palavras, é isso? Quase responde dizendo: exatamente porque Deus não gosta do pecado, mas quer salvar o pecador. Meus irmãos e irmãs, qualquer que seja a situação da nossa vida, talvez quando somos jovens ainda não, mas quando começamos a amadurecer e quando também vamos ficando idosos, fazendo as contas com a nossa vida, com a nossa consciência, fazendo a conta com as pessoas, fazendo a conta com Deus, nós nos deparamos com situações que nós nos arrependemos de tê-las experimentado, praticado, vivido, enfim, nos arrependemos. E como é bom quando a gente pode como que reparar. Reparar significa mostrar para Deus que a gente quer repor, quer pedir desculpas, quer substituir aquilo que a gente fez de ofensivo por um gesto mais amigável, mais sublime, quando a gente quer colocar no lugar, enfim, daquele nosso pecado, daquele mal cometido, queremos colocar, pois, um gesto de salvação. E como é bom saber que Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa consciência, conhece a nossa vida. O Papa Francisco diz, para quando nos deparamos com essas situações, diz o seguinte: não tem pecado para o qual não tenha remédio. É o mesmo ensinamento de Papa São João Paulo e de Papa Bento. Não há mal, não há pecado que seja maior do que a misericórdia de Deus. Não há pecado que seja maior do que a misericórdia de Deus. Portanto, diz Papa Francisco, para todo pecado tem remédio.
Agora diz o nosso Papa, porém precisa se colocar na fila do confessionário. E para fazer isso já é preciso ter chegado, se dado conta. Já é preciso ter analisado a própria consciência, sondado, prescrutado o próprio coração, para então poder desejar o perdão. Meus irmãos e irmãs, hoje, nesta sexta-feira da misericórdia, queremos acolher esta palavra de Jesus. Aqueles que têm saúde não precisam do médico, mas sim os doentes. Aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Que então, tendo consciência da nossa situação de fragilidade, nos lancemos com alegria, nos diz o Papa Francisco, com alegria, nos braços misericordiosos do nosso Pai, que nos ama. Vamos fazer um instante de silêncio, deixar cair para dentro de nós a certeza que nos dá a palavra de Jesus.